Pela primeira vez desde a Guerra do Golfo, tanques ocidentais e russos, outrora construídos para um confronto da Guerra Fria, finalmente se enfrentam no campo de batalha. O resultado? Novamente, uma vantagem decisiva para os tanques ocidentais, que se mostraram superiores não só individualmente, mas também melhor equipados para as realidades da guerra blindada moderna. Mas o que torna esses tanques tão imparáveis? Como os ucranianos estão superando os russos, durando mais que seus rivais e abalando as fileiras de Putin? Poderia este ser o ponto de virada que muda o equilíbrio de poder a favor da Ucrânia? Fique por perto enquanto desvendamos as respostas para essas perguntas cruciais. A partir de 6 de agosto de 2024, o blog Oryx confirma que a Rússia perdeu impressionantes 3.304 tanques, com 2.258 destes completamente destruídos, totalizando uma taxa consistente de destruição de 68% ao longo da guerra. Já os modernos tanques ocidentais da Ucrânia têm se mostrado muito mais resilientes no campo de batalha. Os tanques soviéticos da Ucrânia, como os T-64 e T-72, sofreram perdas significativas, dados seus projetos ultrapassados. Porém, quando o assunto são tanques ocidentais, a situação muda completamente. Dos cerca de 91 tanques Leopard que a Ucrânia implantou, apenas 18 tanques Leopard 2. A4 foram destruídos, representando 45% daqueles que viram combate. Os tanques Abrams têm um relato parecido. De cerca de 25 tanques, apenas 4 foram destruídos, meros 36%. Esses números evidenciam uma vantagem crucial. Os tanques ocidentais da Ucrânia não apenas sobrevivem no campo de batalha, mas superam seus equivalentes russos. Essa grande diferença na sobrevivência é um testemunho de um design superior, tecnologia e doutrina estratégica dos tanques ocidentais, que estão fazendo um impacto decisivo a favor da Ucrânia. Mas o que acontece quando esses gigantes blindados se enfrentam no campo de batalha? Artilharia, drones e armas antitanque portáteis causaram muitas perdas de tanques em ambos os lados. No entanto, os tanques são inigualáveis no impulso ofensivo ao invadir posições inimigas e fornecer apoio de fogo próximo para a infantaria. Quando usados corretamente, eles podem liderar operações ofensivas que capturam muito território. Tanques apoiados por infantaria, artilharia e poder aéreo ajudaram a superar a guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial, mantendo essa função desde então. Os Estados Unidos e outros países ocidentais projetaram seus tanques de forma brilhante para cumprir esse papel em operações de armas combinadas. A experiência militar dos Estados Unidos no Iraque reforçou a importância de tanques e infantaria se apoiarem mutuamente de perto. A infantaria desmontada foi essencial no apoio aos tanques contra emboscadas durante a Guerra ao Terror, sobretudo em áreas urbanas. Mas os tanques não dependiam apenas da infantaria. Eles evoluíram para protegê-los em troca. Os tanques Abrams dos Estados Unidos tiveram blindagem e torres aprimoradas desde sua introdução nos anos 80. As torres mais espessas protegem melhor o tanque e sua tripulação de 4 homens contra ameaças de cima, o que é comum em guerras urbanas e contra mísseis antitanque modernos. Com mais tempo no campo de batalha, a infantaria teve mais apoio e as tripulações dos tanques foram protegidas. Mas a armadura não é a única vantagem. A mobilidade do canhão também diferencia os tanques ocidentais. O Abrams, por exemplo, pode elevar sua torre em 60 graus ou abaixá-la em 20. Essa mobilidade permite atirar em diversos alvos e apoiar a infantaria em várias situações, principalmente no combate urbano. Em contraste gritante, os tanques russos lutam com limitações incapacitantes, deixando-os superados e desesperados para acompanhar. As principais unidades em seu arsenal, o T-72, T-80 e T-90, só podem elevar suas armas a um ângulo de 14 graus para cima e 6 graus para baixo. Essas limitações impedem que eles se equiparem aos equivalentes ocidentais em alcance. Por exemplo, a elevação limitada do T-72 coloca o alcance máximo efetivo de disparo de sua arma em cerca de 2 a 3 quilômetros. O M1 Abrams pode disparar até 4 tiros devido à flexibilidade proporcionada pelo design de sua arma. A flexibilidade limitada das armas nos tanques russos os tornou presas fáceis para tanques inimigos na Guerra do Golfo e para emboscadas da infantaria nas guerras da Chechênia. Muitos foram destruídos em Grozny por rebeldes chechenos
armados com granadas lançadas por foguete, disparando na armadura de telhados ou porões. A experiência ruim em Grozny mostrou que os tanques russos não resistiam bem aos impactos se atingidos por uma arma antitanque básica como um Rocket Propelled Grenade, com alta chance de destruição da plataforma inteira e de seus valiosos tripulantes. O problema era que os tanques russos não separavam o compartimento de munição do corpo principal. Então, se sofressem danos, havia alta chance de uma reação. O mesmo tem sido verdade para os tanques russos na Ucrânia em larga escala. Um dos primeiros T-90 confirmadamente destruídos na guerra foi um T-90M, supostamente um dos tanques mais avançados do mundo, destruído por um soldado ucraniano usando um rifle sem recuo Carl Gustav. O T-90 é um derivado soviético tardio do T-72, com características do T-80, mas o Carl Gustav era ainda mais antigo. Embora tenha visto melhorias significativas desde sua introdução, o Carl Gustav fez sua estreia em 1948. Se um Rocket Propelled Grenade ou um projétil Carl Gustav pode ser tão devastador para a armadura russa, é esperado ver muitos tanques destruídos pela infantaria, e foi exatamente isso que aconteceu. Nas raras vezes em que os tanques russos enfrentaram os ucranianos diretamente, os resultados foram devastadores, lembrando as derrotas na Guerra do Golfo. Um problema é que tanques russos como o T-72 precisam se aproximar de tanques inimigos para garantir que suas armas tenham poder suficiente para penetrar a armadura. Para enfrentar um Abrams, o T-72 precisa se aproximar a menos de 1 quilômetro para ter certeza de seu poder de parada. Essa distância é perigosa, especialmente em um campo de batalha moderno. Os tanques russos têm carregadores automáticos, por isso suas equipes são de apenas 3 pessoas. Não há necessidade de um quarto membro para carregar a munição no canhão. Porém, há desvantagens. O carregador automático tem uma taxa de tiro mais lenta, e ter apenas 3 tripulantes dificulta os reparos. Os tanques ocidentais vêm com equipes de 4, incluindo um carregador dedicado. Carregadores tripulados geralmente são mais rápidos que os automáticos russos. O Abrams, por exemplo, pode disparar 9 tiros por minuto, enquanto o T-72 dispara 8. A presença de um quarto homem também facilita a manutenção e reparo do tanque em campo. Essa aparente pequena diferença teve um grande impacto na Ucrânia. Até agora na guerra, pelo menos 890 tanques russos foram abandonados ou capturados, pois frequentemente são mal mantidos em campo. Em contraste, 201 tanques ucranianos foram abandonados ou capturados. Dos tanques Abrams e Leopard que a Ucrânia perdeu, 19 foram abandonados após sofrerem danos graves em campo. Os tanques do tipo soviético da Ucrânia têm mais probabilidade de serem abandonados no local. Por exemplo, é muito mais provável que os tanques ucranianos T-60 e 4 sejam abandonados sem danos significativos. Porém, nenhum dos tanques ocidentais da Ucrânia listados na Oryx é classificado como apenas abandonado ou capturado. Todos estão listados como danificados e abandonados. Tripulações de 4 podem manter seus tanques melhor reparados e menos propensos a serem abandonados em combate do que as tripulações russas de 3 homens. Esses problemas estão incorporados nos tanques russos devido à doutrina filosófica que deveriam seguir. Generais russos imaginavam tanques destruindo as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte através do peso dos números. Assim, os tanques tinham que ser baratos e fáceis de repor. Aumentar sua sobrevivência os tornaria mais caros. A quantidade deveria ter precedência sobre a qualidade. O design origina-se na doutrina de batalha profunda soviética, desenvolvida após a Primeira Guerra Mundial. Os oficiais soviéticos queriam evitar repetir essa experiência a qualquer custo. A resposta soviética às armadilhas da Guerra de Trincheiras foi enviar sucessivas ondas de unidades blindadas para manter o avanço da linha de frente. As conquistas precisavam ser exploradas em ofensivas extensas por centenas de quilômetros. As perdas inevitáveis sofridas precisavam ser rapidamente repostas. As perdas substituíveis são ainda mais relevantes considerando o alto custo da doutrina de batalha profunda. Mesmo quando dá certo, muitas baixas são esperadas. O maior exemplo foi a União Soviética sempre tendo mais baixas que a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mesmo quando o Exército Vermelho estava em eficiência máxima.
Se muitas perdas podem ser esperadas na condução de operações, faz pouco sentido tornar os tanques muito caros, especialmente em um momento em que a União Soviética e seus estados satélites do Pacto de Varsóvia superavam significativamente seus inimigos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os tanques T-72, T-80 e T-90 da Rússia foram projetados para cumprir essa doutrina, então todos os três são construídos com base em suas suposições. Os tanques mais antigos da Rússia, como o T-62 e T-54, 55, também seguiram essas premissas. A Rússia não achou uma solução para corrigir esses problemas em seus tanques atuais. Embora a doutrina de batalha profunda nunca tenha mudado, Moscou pelo menos notou alguns dos problemas no T-72 e seus descendentes após a Guerra do Golfo e as guerras chechenas, então tentou trazer um novo tanque para seu exército, o T-14 Armata. Em teoria, esse tanque deveria ter resolvido os problemas que assolavam os tanques da era soviética. O Armata tem uma arma mais versátil com maior alcance de disparo. Também oferece mais proteção para suas equipes. Diferente de tanques antigos, o Armata mantém a tripulação em uma cápsula isolada do compartimento de munição, evitando que a torre exploda se danificada. Sua nova arma também tem maior poder de parada. Essas características fizeram com que os oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte temessem o resultado de um confronto entre os tanques russos e os de seus Estados-membros. Os medos foram exagerados, porque a tentativa de modernização da Rússia se tornou um imenso desastre que perdurou por 10 anos. A Rússia nunca conseguiu produzir em massa esses tanques devido ao projeto baseado no motor errado. Este motor é uma versão russa do motor alemão SLA-16 em forma de X. Conhecido como A80 na Rússia, este motor não foi projetado para um tanque. Foi criado para comprimir óleo e uso em poços de gasolina. Porém, os russos se atraíram pela potência e tamanho compacto do motor. Esses atributos o deixaram mais pesado que o motor de tanque russo tradicional, mas a troca pareceu valer a pena. Infelizmente, para Moscou, uma pesquisa básica teria revelado que este motor não vendia internacionalmente por algumas razões. As complicações geravam problemas operacionais. Era difícil de manter. Os russos acreditaram que resolveriam esses problemas com o tempo, mas cometeram seu segundo e maior erro. Projetaram o Armata em torno desse motor, em vez de projetar o motor para o tanque. Os engenheiros russos têm tentado corrigir o problema desde então. O design do Armata impede sua adaptação ao motor tradicional russo de tanques, o V90 e 2S-2F. Apenas cerca de 20 tanques T-14 Armata foram produzidos até hoje. As fábricas russas não conseguem produzir os equipamentos em grande quantidade, não tendo impacto na guerra. O Armata poderia ter sido uma grande ameaça para a Ucrânia. Teria mais alcance, poder de fogo e seria mais difícil de abater. Teria salvo mais vidas de tripulantes de tanques russos. A falha do Armata implica que a Rússia só pode produzir mais das mesmas unidades, já questionáveis, enquanto a Ucrânia recebe mais tanques ocidentais. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte projetaram seus tanques em torno de uma doutrina diferente. Cientes da desvantagem numérica em um confronto com a União Soviética, eles precisaram torná-los sobreviventes e letais. Cada tanque da Organização do Tratado do Atlântico Norte precisava superar um russo. Como resultado, eles tiveram que fornecer proteção aprimorada e manter suas equipes vivas e atirando no inimigo por mais tempo. Selar o compartimento de munição do compartimento da tripulação exemplifica isso. Os tanques ocidentais possuem blindagem mais avançada em comparação aos russos. O Abrams possui uma armadura composta por cerâmicas, urânio empobrecido e metal convencional, um sistema de defesa ativo que responde a projéteis que se aproximam e uma armadura reativa explosiva reforçam a defesa do tanque. O Abrams possui diversos recursos defensivos, a ponto da alta cúpula do exército se preocupar com seu peso, que ultrapassa 73 toneladas. O futuro M1A3 Abrams será desenvolvido para reduzir peso sem comprometer a proteção e poder de fogo superiores que o caracterizam. Já os tanques russos possuem uma armadura mais simples. O T-90 tem os recursos mais avançados da linha. A armadura Contact 5 é um sistema de múltiplas camadas. Sistemas de defesa ativa, como sinais infravermelhos, que bloqueiam mísseis guiados antitanque, além de painéis de armadura reativa explosiva, quando não desviados por oficiais de logística russos corruptos, também compõem o conjunto de defesa. Embora seja uma melhoria em relação ao T-80 e T-72, o T-90 ainda não é tão protetor quanto o Abrams
A prova pode ser que 153 tanques T-90 foram documentados como perdas. 99% destes foram destruídos. Essa é uma taxa de destruição menor do que a dos tanques russos em geral, mas ainda muito maior do que as perdas dos tanques Abrams e Leopard na Ucrânia. Defesa não é a única desvantagem do T-90 e outros tanques russos contra seus inimigos ocidentais. O Abrams foi projetado para atirar primeiro contra inimigos, devido às expectativas da Guerra Fria de desvantagem numérica, o que explica parcialmente seu maior alcance e armas mais flexíveis. As versões mais recentes do Abrams são praticamente redesigns que aprofundam esse princípio. A arma original de 105 mm há muito foi atualizada para uma de 120 mm com maior alcance e poder de parada. O Pentágono planejava doar os mais recentes tanques M1A2 Abrams para a Ucrânia, mas optou por enviar os modelos mais antigos M1A1, pois seriam mais fáceis de entregar. Apesar de não serem tão avançados, eles receberam sistemas digitais de controle de fogo atualizados nos anos 2000. O tanque possui um visualizador térmico independente que fornece ao comandante visão diurna e noturna estabilizada em 360 graus, varredura automática de sensores, fila de alvos automática para a mira do atirador e sistemas de backup. O novo sistema de controle de fogo tornou a observação e a aquisição de alvos muito mais fácil do que no Abrams original. A Rússia modernizou seus tanques com sistemas digitais de controle de fogo, mas apenas cerca de um quarto dos 2.600 tanques em sua frota de batalha operacional pré-guerra receberam tais atualizações. A Ucrânia já ultrapassou os 650 tanques modernizados com sistemas atuais. A maioria dos melhores tanques da Rússia antes da guerra foram destruídos. As sanções internacionais dificultaram a criação de tanques russos com a mesma qualidade de antes. A Rússia está suprindo suas necessidades básicas importando peças da China, aproveitando a brecha de uso duplo nas sanções internacionais. Essa brecha permite importações de tecnologias que atendam necessidades civis. Tecnologias chinesas foram encontradas substituindo sistemas franceses de controle de fogo em equipamentos russos destruídos, incluindo tanques. Apesar da qualidade inferior, são funcionais o bastante para a Rússia prosseguir com suas pequenas ofensivas. Em janeiro de 2024, o Ministério da Defesa do Reino Unido sugeriu que a indústria russa poderia produzir cerca de 100 novos tanques por mês, tornando suas perdas sustentáveis nos níveis atuais. Contudo, há uma grande falha nesse anúncio. Muitos desses supostos novos tanques provavelmente são unidades mais antigas da Guerra Fria que a Rússia está retirando do armazenamento. A Rússia há tempos usa tanques T-62, supostamente aposentados, e já perdeu no mínimo 175 dessas unidades. Também perdeu ao menos 95 tanques T-64. É improvável que essas unidades tenham sido totalmente atualizadas. Eles foram simplesmente implantados para apoiar as chamadas táticas de carne da Rússia. A maioria dos tanques da Ucrânia ainda é da era soviética. Contudo, a chegada dos tanques ocidentais representa uma modernização constante da frota ucraniana, enquanto a de seus rivais se torna cada vez mais obsoleta. Em 2023, ao terem acesso aos tanques ocidentais, as tripulações ucranianas estavam repletas de elogios. Em todas as áreas, desde velocidade até proteção, poder de fogo, taxa de disparo e manobrabilidade, eles eram superiores. Essa superioridade foi comprovada na Guerra do Golfo, quando os tanques americanos Abrams e britânicos Challenger derrotaram com facilidade os tanques T-72 e T-80 iraquianos. O coronel Hamish de Breton Gordon, ex-comandante do Regimento Real de Tanques britânico, que lutou naquele conflito, afirmou que os tanques ocidentais suportariam 10 tiros de um T-72 enquanto um único disparo de um tanque ocidental destruiria uma versão soviética. Tais batalhas têm sido raras na Ucrânia, mas a sobrevivência e o alcance importam ainda mais na era dos drones e ataques de artilharia de precisão do que na Guerra do Golfo. O alcance, conectividade e sobrevivência dos tanques ocidentais lhes conferem vantagem nesse tipo de guerra. Os números de baixas confirmam isso. O que vem a seguir nas batalhas de tanques da Ucrânia, novos tanques ocidentais e caças F-16 chegarão em breve para realizar operações conjuntas de ar e terra. Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais análises militares de especialistas.
Confira agora a análise do poder dos tanques ocidentais na Ucrânia ou clique neste outro vídeo.